Além de KPIs, a gente tem também as metas SMART, que compõem a nossa KPI, né? E essas metas SMART, elas são um acrônimo de específico, mensurável, atingível, realista, temporal, e elas têm que ser definidas, ter um objetivo definido e precisa ser de fácil entendimento. A pessoa tem que olhar e entender. As metas SMART não são generalistas, elas são específicas. Como aqui a gente trouxe um exemplo. Ó, meta genérica, melhorar as vendas. Isso diz muito pouco, né? Agora, umas metas SMART é aumentar em 6% as vendas anuais de assinaturas Family no mês de março em Brasília. Aqui a gente está especificando, a gente está mensurando, a gente colocou uma meta atingível, realista e dentro de um tempo específico. Essa é uma meta que se torna smart. E smart de inteligente mesmo, né? É uma meta muito mais inteligente do que apenas melhorar as vendas. No específico, é importante responder algumas perguntas, né? Quais são as etapas concretas do nosso plano? No específico. O que eu vou fazer passo a passo, né? Qual é a receita para fazer? Que pessoas vão ser necessárias para tornar realidade essa meta? Onde nós vamos realizar essa atividade? Qual o local? Por que isso agrega valor à estratégia ao longo do prazo, né? E por que nós devemos priorizar essa meta em vez de outra? Um exemplo de meta SMART especifica Superman e Lex Luthor. Muitas vezes o mundo está cheio de problemas, mas o Superman tem que se focar exatamente em combater o Lex Luthor. Tem uma série de outros problemas, mas ele tem que ser específico. Ele tem que atingir exatamente uma pessoa para conseguir atingir aquele objetivo específico. As metas SMART precisam ser específicas. Além disso, precisam ser mensuráveis, né? Respondendo também algumas perguntas. Onde nossos dados serão armazenados? Como nós vamos fazer para acessá-los? Então, os dados, eles precisam ter uma fonte. E, a partir dessa fonte, todo o nosso procedimento de tratamento de dados, a gente vai trazer também na parte de BI, ele precisa ser acessado, tratado e guardado em um local. Nossos dados são confiáveis e comprováveis? É outra pergunta. Então, é importante que esses dados estejam documentados, estejam em banco de dados, onde o nível de confiança é maior. A gente já tem um problema com planilhas, porque são interações manuais, não tem integridade, enfim, pode conter erro, mas pelo menos ele é comprovável, existe o documento. Quais são os marcos para acompanhar o progresso? A gente vai mensurar isso mês a mês, semana a semana, a cada 6 meses, semestralmente, né? Quanto é suficiente e quanto não é. Ou seja, quais são os números mínimos para a gente atingir para conseguir concluir esse processo de mensuração, né? E como a gente vai saber quando a nossa meta foi atingida? Para isso, a gente tem que medir. Se a gente não medir, a gente não vai conseguir atingir essa meta. E nem saber se atingiu, né? Então, se sua meta for escalar uma montanha em um dia, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, ver quantos quilômetros deve andar por hora, né? Monitorar seu processo, tem que saber se vai levar água, se vai ter uma parada para ir no banheiro, enfim, tudo isso você vai ter que medir para você conseguir atingir o seu objetivo final. E quando a gente fala em atingir, a gente fala em meta ser realista.
Não adianta eu falar, eu vou fazer uma escalada para atingir o pico do Everest em um dia. Isso não é meta atingível. Ninguém consegue fazer isso. Então, é importante que as metas sejam atingíveis, né? E, para isso, a gente tem que responder algumas perguntas, né? Quais são as etapas para atingir essa meta? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Então, toda aquela receita que a gente viu na estratégia específica, a gente tem que ver quais são os caminhos que a gente tem que fazer para atingir essa meta. Quanto controle direto temos sobre a condição necessária de atingir essa meta? E existem metas onde existem ambientes externos, fatores externos, que podem atrapalhar o atingimento dessa meta, né? Então, é importante a gente saber qual o percentual de controle direto que a gente tem nessa meta. Essa meta é realista quando levamos em consideração o desempenho passado? Não adianta a gente ter um negócio que cresce 2% ao ano e falar que a nossa meta para o ano que vem é crescer 20%. A não ser que haja algo bem específico no seu procedimento, ela não é uma meta realista, porque ela é muito acima do seu padrão normal. Quais são os precedentes? Então, o que aconteceu no passado? Lá na análise descritiva, a gente sempre puxa os dados do passado. E a gente vai conseguir saber o que aconteceu no passado para saber se a nossa meta SMART é atingível. E o que vai nos levar a pensar se ela é atingível ou não é justamente essa análise do passado, essa consideração de desempenho passado e os fatores de controle que nós temos sobre essa meta. É importante lembrar que os fatores externos podem impedir de atingir essa meta. Então, uma empresa apresenta crescimento de 2% nos últimos 10 anos. A nova meta não precisa ser de 2%, mas não pode ser de 20%. Vai ser, no tornaria inatingível, dado o histórico e a disposição de recursos. Além de ser atingível, ela precisa ser relevante, né? Por que nós vamos querer atingir tal meta? Nós queremos trazer 50 mil visitantes para o nosso site. Ótimo. Para quê? Por que a gente não tentou fazer isso antes? Quais são as pessoas que eu preciso para trabalhar nesse projeto de trazer 50 mil pessoas para o nosso site? Como essas pessoas vão contribuir para essa estratégia ao longo do prazo? Qual o retorno que a gente vai ter? A gente vai contratar pessoas, a gente vai mantê-las trabalhando? Qual o retorno que a gente vai ter sobre esse investimento? Se a gente conseguiu responder desde o começo por que ela é importante, a gente precisa saber qual vai ser o retorno. E se a gente conseguir atingir essa meta, quais vão ser as consequências? Então, se eu dou exemplo, em uma faculdade privada, seria importante para o negócio verificar o número de novas matrículas por semestre. Mas esse é apenas um dos indicadores, mas que vão mostrar qual é o crescimento de pessoas, de estudantes matriculados. Além de ser relevante, ser atingível, ser mensurável, é possível também que ela seja mensurável dentro de um tempo. Por isso, é tão importante que ela seja temporal. E, para isso, a gente vê, é possível atingir aquela meta. Ela é atingível, mas dentro do prazo estabelecido, qual é o prazo máximo e qual é o prazo mínimo para se atingir essa meta? Quais são os possíveis obstáculos ou fatores temporais que podem atrasar o progresso? No decorrer da minha meta. Eu demitir pessoas, eu vou atrasar meu projeto? Né? Se eu contratar mais gente, dentro da área de TI se fala muito uma coisa. Uma mulher grávida faz um bebê em 9 meses. Porém, 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. Fazem 9 bebês em 9 meses.
mas em um mês elas não fazem 9 bebês, ou um bebê em um mês, né? Então, é importante tudo isso, qual o impacto de tempo, qualidade, disponibilidade de recursos, para que eu consiga realizar minhas metas dentro do tempo. De qual vai ser essa periodicidade? Como que a gente vai avaliar? Esse tempo também pode ser discutido. Eu vou medir essas metas mensalmente. A partir de um determinado momento, eu tenho um volume tão grande de dados que eu posso ter que alterar para semanalmente. Então, quais são os imprevistos que podem acontecer no decorrer desse tempo que podem impactar dentro das minhas metas, né? Um exemplo de uma meta temporal, a gente traz como ir à academia. Sempre todo mundo, no final do ano, tem aquela de ano que vem eu vou para a academia. Essa é uma meta que provavelmente não vai ser cumprida. Já a pessoa que vai cumprir a meta, geralmente ela começa da seguinte forma: no ano que vem, eu vou 3 vezes por semana, durante 1 hora por dia, no próximo ano. Essa é uma meta que tem muito mais chance de ser cumprida do que aquela pessoa que vai falar que vai para a academia. Essa previsibilidade e essa integração fornecida pelas ferramentas de data science, no uso dessas KPIs, elas vão render um maior realismo no seu contexto, né? E uma das ferramentas e técnicas que a gente utiliza é o BI, Business Intelligence, né? Que vai tratar tanto de análise descritiva, prescritiva, preditiva para o seu negócio. Uma das ferramentas utilizadas para o BI é o Power BI.